estar de volta com vocês. A vida está bastante corrida, não é mesmo? Mas estamos aqui para mais um vídeo, né? E eu quero falar sobre o altar escondido, né? Sobre fidelidade com Deus. E eu quero falar com você de cara que eu não estou preocupado esse vídeo ficar longo. E se eu fosse você, assistir ele até o final. Por quê? Porque simplesmente falar do altar escondido é algo que me fascina e é algo profundo que eu creio que vai revolucionar a sua vida. Eu quero convidar você para, né, se inscrever aí no canal, né, e acionar o sininho aí para sempre ter informações de novos vídeos que eu estarei postando. Eu gostaria de convidar você, neste momento, para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 4, versículo 8 e 9, nós vamos ler, falar sobre o altar escondido, algo que me fascina muito. Diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, e que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Falar sobre o altar escondido é o quarto item dos requisitos do moldário discípulo, dentro das características do discipulado 1, que é fidelidade. Aqui nós vemos a cena do povo de Israel atravessando o Jordão. Deus fala para eles pegarem 12 pedras, edificar um altar lá no arraial onde eles estariam, do outro lado do Jordão, e fala para Josué construir um altar no leito do rio, pegar mais 12 pedras. Obviamente, quando eles saíram, as águas se fecharam, cobriu tudo, e não se vê nada. Mas no final do versículo 9 diz assim: e ali estão até o dia de hoje. Como? Se as águas levaram tudo, derrubaram tudo? Diante de Deus, um altar escondido ficou edificado. O altar escondido. Eu costumo dizer que o altar escondido, ele é a base, o pilar de sustentação do altar visível. Às vezes a gente vê ministérios crescendo bastante, né? Nas redes sociais, nos grandes palcos, nas grandes massas, no Brasil e fora do Brasil. Mas de repente a pessoa desaparece. É porque ele começou bem. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, vocês corriam bem. Eles começaram bem, essas pessoas. Mas depois, agenda lotada, correria, abandonaram o altar escondido. Sabe? É no altar escondido que temos revelação, visão, discernimento e unção necessários para, sabe, manter o altar visível. O altar visível é aquilo que as pessoas veem, as pessoas admiram, as pessoas se identificam e até mesmo aplaudem. Mas o altar escondido é onde somos conhecidos diante de Deus e temidos no inferno. O altar escondido, ele é o alicerce de tudo aquilo que você constrói diante de Deus e diante dos homens. É no altar escondido que temos intimidade com Deus. E o pastor Eibe, meu amado pastor Eibe Uber, ele diz uma coisa interessante, tem uma frase dele que diz assim: a intimidade com Deus prepara o caminho para a unção. Tem uma outra frase dele que eu gosto muito, que ele diz assim: muitas coisas dependem do nosso trabalho, mas todas as coisas dependem das nossas orações. Isso é muito bom. Paul Yong-Cho, o pastor da maior igreja do mundo, ele diz assim: se quisermos manter um crescimento espiritual contínuo, temos que manter regularmente uma vida de oração pessoal. Se pararmos de orar, começamos a diminuir o nosso ritmo e ficaremos sem o ímpeto, vivendo apenas do impulso inicial. Então você imagina um carro sem gasolina descendo uma ladeira? Ele vai bem, anda bem. Aí a ladeira acaba, ele pega uma planície, ainda está andando, mas depois ele começa a subir. Ai, meu filho, se não tem combustível, o que vai acontecer? Vai voltar. Aí vai ficar no tobogã, sabe? Até parar de vez. Tem muitos ministérios assim, altos e baixos, até que acaba. Por quê? Porque não tem combustível, não tem o altar escondido. Escuta, a Bíblia e a história estão cheios de homens e mulheres
sabe? Que edificaram um altar escondido. Eu quero convidar você, te dou 30 segundos aí para você pegar sua Bíblia e viajar comigo, sabe? Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu quero convidar você, né? Neste meio tempo, eu espero que você esteja com a sua Bíblia, vou citar alguns textos, você faça aí como os bereanos. Paulo disse que eles foram mais nobres do que os tessalônicos, porque eles verificavam nas Escrituras se aquilo que Paulo estava dizendo estava correto. Então, da mesma forma, eu gostaria que você fizesse isso comigo, você verificasse. Lá em Êxodo capítulo 14, quando o povo de Israel estava cercado pelo exército de Faraó, à beira do Mar Vermelho, e que o povo foi para cima de Moisés, né? E Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, enfim. A Bíblia diz que Moisés, né, não está com essas palavras, mas ele correu para a presença do Senhor, ou seja, foi para o altar escondido. Lá no versículo 15, Deus diz para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Ou seja, Moisés, ele correu para o altar escondido. Todas as vezes que Moisés se viu numa situação em que não sabia o que fazer, ele corria para a presença do Senhor. Seu altar escondido é na presença do Senhor. E lá no capítulo 17, eu não quero ler, né? Apenas no versículo 10 ao 15, depois você dá uma olhadinha, para a gente não segurar muito aqui. No capítulo 17, fala que Josué estava lutando contra Amaleque. E Moisés foi com Arão e Hur para o monte, e lá Moisés levantava as suas mãos. Todas as vezes que Moisés levantava as mãos, Josué e o exército de Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, o povo perdia, mas o Israel começava a perder. Então Arão e Hur tiveram essa sensibilidade de perceber isso, porque quando ele baixava as mãos, o mensageiro chegava e falou: estamos perdendo, e ele levantava as mãos. Moisés, eles pegaram a pedra e falou: senta aqui meu líder, senta aqui meu senhor. E aí, senta aqui nossa autoridade espiritual. E cada um, Arão pegou de um lado, Hur pegou do outro, e manteve os braços e as mãos de Moisés erguidas. E aí eles venceram. Porque enquanto Josué e o exército estavam lá no altar visível, na guerra, onde todo mundo podia ver, Moisés, Arão e Hur estavam no altar escondido. E assim eles venceram. Então veja bem, nós temos outro exemplo também de Josué no capítulo 7. Josué capítulo 7, versículos 6 ao 10. Né? Lá diz que eles conquistaram Jericó, e Deus disse para não pegar nada de Jericó. Jericó era a primeira cidade que eles estavam conquistando após o Jordão. E aquilo simbolizava exatamente as primícias de Deus. Primeiro que é de Deus. Então, de repente, Acã vai lá e rouba, você sabe disso. E eles vão lutar novamente com outra nação, mais inferior do que Jericó. E se eles não saem de lá correndo, tinham morrido todos. Aí a Bíblia diz que Josué e os anciãos de Israel rasgaram suas vestes na presença do Senhor. Falaram: o que está acontecendo? Nós nunca perdemos uma batalha a primeira vez, desde quando saímos do Egito. Josué disse: o que eu vou dizer para as pessoas que nós viramos as costas para o nosso inimigo? Ou seja, vou dizer que nós saímos correndo para não morrer? Que vergonha! Deus disse para ele: levanta daí, faça o povo passar na minha presença. Levanta daí que eu vou te mostrar onde é que está o erro. Lá no versículo 13 disse que Deus falou: fala para o povo se santificar, sabe? Josué e os anciãos de Israel correram para o altar escondido para ter resposta, para saber o que está acontecendo. Muitas vezes seu ministério está numa situação, está difícil, e você tenta uma coisa, tenta outra, tenta uma estratégia e nada. Seus negócios, seja o seu trabalho, seja os seus estudos, aquilo que você está empreendendo fazer, não sei, o chamado de Deus para a sua vida, e você tenta várias artimanhas, você busca conselho de pessoas, não está errado buscar conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas acontece o seguinte: a resposta que você precisa está no altar escondido. Josué correu lá para o altar escondido, rasgou as vestes do Senhor, se humilhou na presença do Senhor, e Deus mostrou para ele onde é que estava o erro. Deus disse: eu vou poupar você de tanto trabalho. Conduziu Josué para que ele escolhesse uma determinada tribo, escolhesse um clã dentro daquela tribo, e pegou o primeiro homem daquela tribo. Foi Acã e descobriu. Ninguém precisou passar todinho ali, e foi revelado. Outra pessoa,
Neemias. No capítulo 1, quando Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída, as portas do templo queimadas, a Bíblia diz que Neemias chorou por alguns dias. Mas a Bíblia diz também que Neemias orou e jejuou, sabe, na presença do Senhor. Não foi por um momento. Ele entrou para o altar escondido. E quando ele foi servir ao rei, ele chegou lá abatido. Havia um pensamento que uma pessoa não podia entrar na presença do rei triste, que aquilo era contagioso, ia trazer mau presságio para o rei. Ele era passível até de morte. O rei olhou para Neemias e disse: olha, você não está doente, que eu sei, porque ninguém serve o rei. Você poderia servir o rei doente, para não contagiar o rei com alguma doença. O que está acontecendo com você? E Neemias contou para ele, né? Isso está lá no capítulo 2. E quando Neemias contou isso para ele, ele disse: o que eu posso fazer por você? Neemias correu e foi orar. Foi para o altar escondido e falou: Deus, o que eu faço? O que eu digo para o rei? E aí a história você já conhece. O rei liberou não apenas Neemias, mas como deu recursos para reconstruir Jerusalém. Um outro exemplo que nós temos é de Esther. Esther soube que eles seriam dizimados por causa de Amã, que Mardoqueu, seu tio, não tinha se prostrado diante dele. Enfim, você conhece a história. E Esther não podia comparecer diante do rei sem ser convidado, porque senão ela seria passivo de condenação de morte. O que acontece? Esther correu para o altar escondido e convidou todo mundo para correr para o altar escondido. Passaram 3 dias em jejum, em oração. Primeiro ela passou pelo altar escondido e depois ela foi na presença do rei. E você conhece o restante da história. Ela recebeu até a proposta de metade do reino se quisesse. Outra pessoa, vamos adiante. Davi, eles saíram para conquistar a cidade de Ziclag. Quando ele volta, todo o seu acampamento estava destruído. Mulheres e filhos, tanto dele quanto dos seus soldados, foram levados, foram raptados. Então, de repente, eles choram. Eles se sentam e choram. A Bíblia diz que eles choraram até não aguentar mais. Depois que eles pararam de chorar, olharam para Davi e dizem: a culpa é tua. Mas espera aí, tinha levado as mulheres e os filhos de Davi também. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele pegou um éfode e foi para a presença do Senhor e disse: Senhor, eu devo ir atrás. Eu devo ir atrás. Depois você verifica lá, 1 Samuel capítulo de número 30. Sabe? Então a gente, às vezes, se fosse eu sairia correndo já. Mas ele foi lá perguntar ao Senhor: eu vou ter êxito, eu vou conquistar? E Deus disse: vai. E eles conquistaram. E aqueles mesmos homens que estavam dizendo: a culpa é tua, na hora de dividir os despojos, porque eles pegaram os despojos dos inimigos que tinham destruído eles, além deles reconquistar o que eles tinham, reconquistar o que era deles, eles pegaram dos inimigos também. E aí eles falaram: não, tudo pertence a Davi, por causa do altar escondido. Outro exemplo, Daniel. 2 histórias. Daniel, bem interessante. Primeiro, Daniel era um homem que vivia no altar escondido diante de Deus. Quando ele soube que eles tinham que comer da comida do rei, simplesmente Daniel disse: não posso me contaminar com essa comida. E Misael, Ananias e Azarias seguiram o mesmo coro. Você sabe a história, que quando eles foram avaliados diante do rei, além deles se encontrarem mais saudáveis do que todos os outros, foram considerados 10 vezes mais sábios do que os homens mais poderosos e sábios e conselheiros do rei. E na outra situação foi quando o rei teve um sonho, e quando ele acordou, ele não sabia o que ele tinha sonhado e nem o que significava. Então ele chamou os seus agoureiros, seus sátrapas e seus adivinhos para revelar para ele o que ele havia sonhado e o que significava. Você imagina alguém acordar no outro dia e falar: olha, eu tive um sonho essa noite, né? E você fala: o que foi que você sonhou? Ele disse: eu não sei. Eu queria que você me dissesse o que eu sonhei e o que significa. Para mim isso é impossível. Para qualquer ser humano isso é impossível. As pessoas chegavam diante do rei e falavam: rei,
conta para mim o sonho que eu vou dizer para o senhor o que significa. O rei, quer saber a coisa? Manda matar todo mundo. Mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias correram para o altar escondido. Foram buscar revelação em Deus. De repente, Daniel manda um recado para o rei. Diz, olha, Senhor, não precisa fazer essa sandice toda. Não eu, mas o Deus que eu sirvo vai trazer revelação. E a história vocês já conhecem. Vamos mais adiante. Pedro, lá no capítulo 10, Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro estava na casa de Simão, seu xará, que é o nome de Pedro também é Simão, era um curandeiro. Ele estava lá, era quase a hora do almoço, e se eu fosse eu tinha corrido para a cozinha, mas Pedro subiu para o terraço, ou seja, foi para o altar escondido falar com Deus. E lá Deus deu aquela visão para ele, o Senhor deu aquela visão para ele, do lençol descendo, amarrado às 4 pontas, cheio de animais ali que os hebreus não comiam, segundo a lei de Moisés. E aí o que acontece? Ele disse, eu não posso comer isso. O Senhor falou para ele, pega, mata e come. Ele disse, eu não posso comer porque sou imundo. Deus disse, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Aquilo significavam 3 homens, que é enviado por Cornélio, que também estavam no altar escondido, quando Deus falou para ele, manda chamar Pedro. Pedro jamais teria ido à casa de Cornélio se não tivesse essa revelação. O Espírito Santo disse para Pedro, vá com eles. Meu querido, como é que você vai ter intimidade com Deus? Como é que você vai construir seu ministério, sua vida, seus negócios, seu trabalho, sua vida secular sem um altar escondido? É impossível ter êxito dessa forma. Um outro exemplo que nós temos é de Paulo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo tem aquele encontro fantástico com Jesus, que ele cai do cavalo, que ele fica cego, e que Deus fala para Ananias ir lá orar por ele. Sabe que o Senhor disse? Vá lá porque ele está orando. A Bíblia diz que Paulo estava jejuando e orando. Paulo tinha acabado de se converter e já estava no altar escondido. Olha que apressadinho. Olha que camarada esperto. Acabou de se converter, já foi logo colocando os tijolinhos, as pedras do seu altar escondido. Que maravilha! Eu quero citar para você também alguns exemplos da história do Evangelho. Sabe? Já ouviu falar em John Knox? Ele era um escocês. Eu creio que você já deve ter assistido o filme Coração Valente, que a Escócia se revoltou contra a Inglaterra, que dominava, enfim, né? E John Knox era mais ou menos nessa época. Há uma frase que diz assim, que a rainha da Inglaterra tinha mais medo dele do que de um exército. John Knox era um homem de oração, era um homem de altar escondido, era um homem que estava revolucionando a Escócia com o Evangelho. E ele, na sua oração, ele dizia, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. Dá-me a Escócia, senão eu morrerei. O pessoal uma vez resolveu pegar algumas crianças nos Estados Unidos e levar para a Inglaterra, para ir para a casa de Moody, para a casa de John Wesley, visitar ali a casa deles, ver onde eles oravam, onde era o quarto. E de repente, quando saíram de uma determinada casa, foram contar as crianças, estava faltando uma. Então uma monitora daquelas crianças voltou procurando, e chegou num quarto, viu uma criança que estava lá ajoelhada. Essa criança dizia, faça outra vez, Senhor, faça outra vez, Senhor. E a monitora olhou para ele e disse, Billy Graham, vamos, filho, está na hora. Era o Billy Graham que estava lá ajoelhado, orando e dizendo, faça outra vez. Escuta, meu querido, minha querida, você conhece Billy Graham? Ninguém me conhece, mas o mundo conhece Billy Graham. Billy Graham entrou em locais que governo nenhum deste mundo pôde entrar. Billy Graham pregou o evangelho na Coreia do Norte, na Rússia. Billy Graham foi intermediário de grandes relacionamentos, de cartas entre presidentes americanos com países que não tinham relacionamento algum. Você está entendendo isso? Um camarada que construiu o seu ministério no altar escondido, algo fantástico. George Miller, é algo fantástico.
George Miller, ele construiu um orfanato imenso, com apenas $7 no bolso, mas ele tinha um altar escondido na presença do Senhor. Um dia ele estava viajando de navio para nos Estados Unidos para levantar recursos, e ele falou: eu preciso chegar lá no sábado. E havia um grande nevoeiro na frente. O capitão do navio disse: olha, a gente não pode ir mais rápido, porque a gente não sabe o que tem à frente aí. E ele disse: eu vou orar. E ele fez uma oração. O capitão do navio diz assim: olha, a oração dele parecia uma criança orando. Aí o capitão do navio não deu muito crédito para isso, e disse: eu vou orar também. Ele disse: não precisa orar, porque eu já orei. Vai lá para frente e acelera. Quando ele chegou lá na frente, né, do navio, ele viu que aquele nevoeiro todinho tinha dissipado. Altar escondido. Guilherme Carey, o pai das missões modernas, era um camarada que chegou a adquirir, sabe, tuberculose, de tanto jejuar. Foi exagero a parte dele, sim, concordo. Mas ele traduziu a Bíblia para vários dialetos na Índia, e ele orava em média 6 horas por dia. Camarada que revolucionou a Índia. Eu conheci um pastor no Paraná, chamado Pastor Naum. Ele era pastor lá na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu aprendi muito sobre oração com ele. Num dia a gente estava numa semana de atualização teológica, a gente estava em Londrina, né, e estava frio, e eu fui designado para tocar a sirene na hora para as pessoas se levantarem, as pessoas se preparar para o café da manhã, e era 5 para 7 da manhã. Eu estava indo para o refeitório onde tinha interruptor para tocar a sirene, e estava escuro, tinha aquela neve que você não via nada lá embaixo, assim. Eu olhando para um lago que tinha, eu via, eu não sabia se era um poste, se era uma pessoa, algo que estava ali parado. E de repente eu ouvi uma voz. Então se aproximaram os discípulos, quando for olhar, um outro pastor chamado Zé do Carmo, de 64 anos na época. Ele estava lendo a sua Bíblia pela luz que saía da fresta lá de dentro da cozinha. Eu falei: como é que o senhor está conseguindo ler nesse escuro? Ele falou: não achei aqui algo que eu pudesse acender a luz de fora. É que a luz de fora acendia lá dentro. Eu falei: aquilo é uma pessoa que está perto do lago? Ele disse: é o pastor Naum, não mexe com ele não. Toda vez que ele vem, ele fica ali. Eu falei: está ali desde que hora? Eu falei: acho que ele chegou ali umas 3:30 da manhã. Eu falei: o senhor? Eu falei: eu estou aqui desde as 3. Irmãos, eu falo isso para vergonha minha. Eu, enrolado no cobertor, voltei para o quarto, que estava muito frio. Sabe? 5 para as 8 eu voltei para tocar novamente. O pastor Naum estava na mesma posição, do mesmo jeito. Tomamos café e eu fui tocar, sabe, lá a sirene, e olhando para ele. Eu toquei 5 para as 9 quando ia começar a primeira sessão. Ele estava com os braços para trás, na mesma posição que eu vi pela primeira vez. Ele olhou assim o relógio, voltou para a posição, e aí ele se moveu e veio subindo devagarzinho, veio para a sessão. Eu era o relator, tive o privilégio de sentar na mesma turma que ele. E ele disse uma coisa: aquilo que você tem que resolver dentro de 3 horas, se você gastar o mesmo tempo em oração, você resolve em 1. Sabe? Eu fui um homem que passou 3 dias no monte, no altar escondido, buscando uma estratégia para aumentar o movimento da igreja dele no domingo pela manhã. O resultado: a igreja lotada. Sabe? Pastor Antônio Cirilo, meu querido pastor Antônio Cirilo, inspiração para mim. Primeira vez que eu ouvi o pastor Antônio Cirilo, né? Eu falei: o que é isso? Estava lá: poderoso Deus, né? Eu olhei a ficha técnica e ele está escrito atrás no CD assim: eu não sou cantor, eu sou um adorador. Tem muita gente nesse país que tem voz belíssimas, sabe? Mas você vai lá no Acre, você conhece, as pessoas conhecem Antônio Cirilo. Vai no Japão, conhece Antônio Cirilo. Vai nos Estados Unidos, conhece Antônio Cirilo. Vai na Europa, conhece Antônio Cirilo. Antônio Cirilo ocupa suas manhãs no altar escondido. Tem uma unção tremenda. Quem já teve o privilégio de estar ali nas suas ministrações, nos eventos que ele promove, sabe disso. Quanto Deus usa. Um homem de intimidade com Deus. Meu conterrâneo. Tenho orgulho de dizer. Pastor Abe Uber.
Tenho aprendido tanto com ele, amado pastor. Homem de oração, de sensibilidade, temor a Deus, né? É o idealizador da visão MDA no mundo. Eu creio que o pastor Eibe é mais conhecido lá fora do que aqui dentro. Igrejas estão sendo revolucionadas, sabe? Janela 10/40, em países em que ele vai que não pode nem falar onde é que ele está. Mas ali discipulando um a um, né? E foi o homem que disse que muitas coisas dependem do nosso trabalho, mas todas as coisas dependem de nossas orações, né? E eu não posso deixar de citar a respeito do altar escondido, falar da minha digníssima esposa, pastora Aurélia. Sabe, eu aprendi muito a respeito de oração com a minha esposa. Lembra que eu falei que eu não amava orar? Minha esposa é um exemplo para mim. E ela diz, sempre quando está em uma situação que a gente está numa encruzilhada, numa bifurcação, a gente não sabe o que resolver ou fazer, ela diz, vamos orar. Porque sem oração as coisas não funcionam. E não funcionam mesmo. Eu poderia citar vários exemplos de várias pessoas que eu conheço, sabe? Mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu quero terminar essa prédica aqui com você, falando do maior exemplo de todos, Jesus. Ele simplesmente iniciou e terminou seu ministério com oração aqui na terra. Terminou o ministério dele aqui na terra. Ele iniciou, passou a noite toda orando, para escolher seus discípulos. E lá na cruz ele orou por mim e por você. Lá no capítulo 17, na oração sacerdotal que ele fez, ele disse, não oro apenas por estes que estão aqui, que me conhecem, mas oro por aqueles que hão de crer no meu nome. Eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu lhes dei a minha glória, para que eles sejam perfeitos em unidade. E lá na cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Entenda isso, meu querido, entenda isso, minha querida. Construa teu altar escondido. É lá que está a tua vitória. É lá que estão todas as suas conquistas. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso. Construir um altar visível, sem um altar escondido, é o mesmo que construir uma casa sem alicerce. É mesmo que construir uma casa na areia. Você conhece essa passagem bíblica, eu creio. Eu quero perguntar a você. Eu citei o nome de algumas pessoas, citei exemplos bíblicos, citei pessoas dos séculos passados, citei pessoas do presente. O que dirão a teu respeito? O que as pessoas dirão a respeito do teu ministério? Sabe? Como vai seu altar escondido? Eu quero perguntar isso para você. Eu quero terminar essa série aqui, meu querido, dizendo isso para você. Sabe? Seja fiel. Ande em fidelidade com Deus. Ande em fidelidade com o seu discipulador. Não adianta você chegar diante das pessoas, sabe, e dizer palavras bonitas. Eu costumo dizer assim que no reino de Deus, na obra de Deus, não funciona aquele ditado que diz, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Sabe, não adianta eu estar aqui falando para você sobre oração se eu não tiver uma vida de oração. Não adianta eu estar aqui falando para você sobre a palavra se eu não me alimento da palavra. Eu tenho corrido bastante esses dias, mas eu corro para o meu altar escondido. Eu sempre procuro uma oportunidade. Eu já estou 1 ano fora do Ministério Pastoral Integral. Eu estou parcialmente, faço parte da equipe do pastor Eibe, Atos em Ação,
aqui em São Paulo, né? Somos voluntários e tenho crescido muito, aprendido muito ali. Meu amado discipulador, pastor Ivanildo Gomes, que tem me abençoado tanto, Deus tem me abençoado tanto através da vida dele, a pastora Cleia, os nossos discipuladores. E eu trabalho o dia todo, correndo para um lado e para o outro, mas eu sempre paro, 20 minutos, 30 minutos, estou ali com a minha palavra e falando: Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra, Senhor, eu quero as tuas revelações. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, se levante. Deus te chamou com um propósito para impactar essa geração. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para fazer diferença dentro da sua família, no seu trabalho, em vários lugares deste mundo. Deus talvez ele tenha um propósito de levar você às nações, lugar onde ninguém ainda foi. Existe uma pessoa desesperada precisando de uma palavra tua. Se levanta. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar essa série orando por você, meu querido, minha querida. Vamos construir junto este altar escondido na presença de Deus. Sabe, a intimidade com Deus é tudo. E em nome de Jesus eu digo agora: Espírito Santo, toque este meu irmão, essa minha irmã agora em nome de Jesus. Enche ele com a tua glória. Enche ele com a tua unção. Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu anulo toda acusação do diabo em nome de Jesus. Toda acusação, todo espírito de condenação cai por terra agora. Porque a tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o diabo tem acusado, dizendo que você não tem mais solução, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Você foi chamado pelo Senhor. E eu oro agora: Espírito Santo, enche agora onde está essa pessoa que está me ouvindo, me assistindo agora neste momento. Enche com teu Espírito Santo agora, Deus, em nome de Jesus, e faça ela resplandecer como a luz da aurora. Que ela possa ser luz da terra, sal, em nome de Jesus, sal da terra e luz do mundo. Que possas impactar essa geração. Espírito Santo, toca agora. Que essa pessoa comece a pegar as pedras novamente e reconstruir seu altar escondido. Colocar pedra por pedra no lugar, reformar o altar. Assim como Elias reformou o altar quando os profetas de Baal destruíram, ele construiu novamente, colocando cada pedra em seu lugar. Que essa pessoa começa a fazer agora, encher de alegria, encher de esperança e fé. Senhor, reavivar, reacender a chama em seu espírito, ó Pai, e ser poderosamente usado por Deus. Há uma geração esperando para essa pessoa. Há uma geração esperando. Em nome de Jesus, eu oro agora. Em nome de Jesus. Você que está aí, que alguém disse para você que o seu ministério acabou. Não diga para essa pessoa, mas diga para o diabo: agora que está começando. Aquela época que eu vivi foi apenas um ensaio. Agora é para valer. Mostre para eles, mostre para o diabo, não para as pessoas. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra toda a potestade e principado nas regiões celestiais. Mostra para o diabo quem você é em Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado. Espero que você tenha assistido esse vídeo até o final. E eu ministro toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você, se você é casado, sobre a sua esposa. Você que é casado, sobre seu esposo, seus filhos, sobre seus familiares, seus discípulos. Que você tenha um ministério próspero, um ministério abençoado, cheio da glória de Deus.
Pare de ouvir o diabo e comece a ouvir o que Deus tem para te dizer. Pare de ver as coisas que o diabo está querendo te mostrar e comece a ver as visões celestiais que Deus tem para você. Busque as revelações de Deus. Em nome de Jesus, eu oro por você. Você vai continuar as minhas orações. E eu quero pedir você encarecidamente. Coloque seu testemunho aí, por favor. Coloque seu testemunho. Em nome de Jesus. Comente aí. Porque assim eu vou saber quem é você. Vou poder falar com você e interagir com você. Então, meu querido, eu quero finalizar com você. Para que você seja moldado um grande discípulo de Deus. Eu creio que você já é, mas você precisa ter consciência disso. Obedeça a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor, a sua liderança. Tenha compromisso na obra de Deus. Seja leal. E ande em fidelidade para com o seu discipulador, no seu altar escondido diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê a graça e a paz que excede todo o entendimento todos os dias. Que a sua semana seja uma semana poderosa. Estou gravando esse vídeo num domingo, né? Primeiro dia da semana. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Abraços.